Jesus. Boa noite, queridos, graça e paz, vocês estão bem? Eu estou muito feliz de estar aqui, de estar concluindo o Rema, é uma honra, E um dos temas que eu queria compartilhar com vocês, que tocou meu coração desde o ano passado, e o que eu venho também presenciando, venho vivenciando, Todos eu venho, mas esse é a autoridade do crente. Amém? Eu vou começar com a definição de autoridade. Queridos, a autoridade é a capacidade ou o poder investido que é dado a uma pessoa para outra obedecer. É um poder delegado. É colocar em ordem, queridos, tudo aquilo que está em desordem. Um exemplo dessa realidade é um guarda de trânsito. Ele tem toda a autoridade para quando o trânsito estiver em alto tráfego, em alto movimento, ele abrir os braços e os carros pararem. Ele não tem poder físico para que esses carros parem, mas ele tem autoridade, Ele é forte na autoridade que foi concedida a ele pelo governo que ele serve. Amém? Então, essas pessoas elas vão reconhecer essa autoridade e elas vão parar o carro. Então, da mesma maneira, queridos, somos nós. Deus nos deu autoridade para que nós pudéssemos expulsar, curar enfermos, pisar sobre serpentes e escorpiões. E em toda a enfermidade ela tem que submeter ao poder de Jesus. Amém? Então, queridos, qual é a posição que a gente deve ter diante disso? É a gente permanecer firme. É a gente permanecer forte, para que essa ordem, para que tudo que Deus conquistou para a gente fique de pé. Porque, queridos, Deus conquistou para nós saúde, paz, alegria. Então, assim, quando a gente pensar nos nossos problemas, nas nossas guerras, nas nossas enfermidades, a gente tem que lembrar e reconhecer, queridos, que Jesus conquistou para nós. Já foi tudo pago na cruz. E o diabo, queridos, ele vai fazer de tudo para desfazer o que Deus faz. Porque o que ele tem feito, porque ele não tem o que fazer, não. Ele é o tempo todo falando mal de Deus, desfazendo o que Deus, o que Deus fez. Então, o que é que a gente faz? A gente repreende. E não é repreender com medo, não. É repreender com firmeza. Satanás dos infernos, você tem que sair daqui. Saia, porque Jesus já venceu por mim. E eu permaneço na minha posição de vitoriosa. Então, bata a retirada, fique no seu quadrado. Amém? Lá em Efésios, eu vou ler, remeter essa passagem. Efésios 6, se vocês puderem abrir. Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, vocês percebem que aqui não é lutar, é ficar firme, é você permanecer, é você reconhecer que aquela autoridade que você tem, porque você reconhecendo essa autoridade, vai lhe manter na posição que Deus conquistou para vocês. Amém? Lá em Efésios também, remetendo a isso, Efésios 4, diz o seguinte, 4:6. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que com nós amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Queridos, aqui ele está querendo dizer que nós estamos nas vitórias. Quando Deus ele nos ressuscitou e fez assentarmos com Cristo. Então, como estamos assentados com Cristo, nós temos toda a autoridade. Nós estamos do lado dele. Ele habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós, queridos. Amém? Então, quando Jesus ele ressuscitou, lá em Mateus 28, 18, fala exatamente isso. E ele recebeu toda a autoridade de volta. E quando ele recebeu essa autoridade de volta, ele recebeu no céu, Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando ele recebeu essa autoridade, ele deu toda a igreja, para que nós pudéssemos pegar a vida de Jesus e viver ela aqui na terra. Porque, queridos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a manifestação dele aqui na terra. Então, ele amou a nós, que nós não merecíamos. Ele nos deu, nós temos o privilégio, Ele nos deu essa autoridade. Jesus nos deu o nome dEle para que nós usássemos essa autoridade no nome dEle.
certo? Para expulsar demônios, para curar enfermos, para pisar em serpentes e escorpiões. Agora, o que a gente observa é porque muitos crentes, ele tem medo dos demônios. Eles ficam tudo murchinho. E a gente não tem que ter medo de demônio, não, queridos. A gente tem que expulsar mesmo. Eles que têm que correr atrás de medo da gente, na verdade. Eles têm que bater retirada, têm que ficar, dizer, essa daí é do rei. Essa daí eu não mexo, não. Aleluia, queridos. Amém. E quando as enfermidades, né, vinha afligir a nossa vida, a gente tem que mostrar para elas que quem nos respalda é Deus. Porque quando Deus disse, vai e faça, é porque Deus assina lá embaixo, queridos. Há um poder enorme no nome de Jesus, há um poder investido grande no nome de Jesus. Se a gente soubesse esse poder que tem, a gente não passava o que a gente passava, a gente não permitia, não é isso? A gente não dava brechas. E se a gente conhecer esse poder, né, se a gente conhecer esse poder do nome de Jesus, ele vai sair da nossa boca com fé. E a gente e coisas extraordinárias vão acontecer. Porque a palavra fala lá em Romanos 14:11, que o nome de Jesus, a todo joelho se dobrará. E toda a língua confessará o seu nome, queridos. Então, toda a enfermidade que vier afligir, queridos, tem que ficar debaixo, porque a gente não está mais no domínio de Satanás. Satanás já perdeu. Está aqui, debaixo do pé da gente. Então, queridos, esse poder ele está disponível para você, queridos. Essa autoridade a gente tem que usar, porque é a ordenança do Senhor que a gente usa essa autoridade. Eu creio, queridos, eu tenho usado, porque não brinque não, é difícil. Eu sei o que eu passei para estar aqui. Porque Satanás ficou dizendo, você não vai conseguir. Vai dar dor de barriga, você vai gaguejar. E na hora eu titubeei, mas eu disse, eu sou filha do rei, o maior que está dentro de mim. E eu vou sim. Ele não vai me empatar. E hoje mesmo ele jogou dor de ouvido, ele jogou dor nas costas. E eu digo, vai assim mesmo, e eu vou ministrar. Você não vai me calar, Satanás. Não vai. Então eu tenho vivido bastante isso. No começo do ano, eu adoeci. Eu estava no trabalho e eu adoeci com dores fortes. Fui ao médico e eu descobri que eu estava com uma infecção urinária altíssima. Ultrapassou o limite. E aí o médico disse, você tem que passar por uma ultrassonografia para ver o que é essas dores, se pode ser pedra nos rins. E assim eu fiz. E aí eu mostrei, eles, agora você está com uma dilatação enorme nos 2 rins. Isso é muito grave, você tem que correr e ir para o urologista. E assim eu fui para o urologista, mostrei, contei toda a história. Aí ele disse, aqui, do jeito que estão seus rins, no mínimo vai ser uma cirurgia ou uma hemodiálise. Pode fazer uma tomografia agora, correndo, voando, que o seu tempo está passando. Na hora eu fiquei assim, assustada, mas aí eu resolvi ficar o quê? Com a palavra. Eu comecei a declarar, sarada e curada, repreende enfermidade em nome de Jesus. Meus pais oraram e aí ele disse, eu vou passar uma medicação, mas vai ser hemodiálise. Aí fui, marquei a tomografia, pedi urgência, fiz a tomografia. Quando eu cheguei lá para mostrar a ele, não tinha mais nada. Os rins estavam perfeitos. Ele disse assim, como é que pode? Ele olhou assim para mim, ficou passado. Ele disse assim, não tem como, nem a medicação que eu passei não tinha dado tempo dos seus rins estar funcionando, porque é o poder de Deus. Eu declarei, queridos, e Deus é maravilhoso, e Ele tem feito maravilhas na minha vida. E eu só tenho a agradecer, queridos, e a minha mensagem é essa, que vocês recebam, que vocês usem essa autoridade, queridos. Mas não é usar com medo não, é com firmeza, é falar com firmeza. Usar o nome de Jesus com responsabilidade, crendo no coração. Amém? E é essa minha mensagem que eu queria passar para vocês e dizer que eu sou muito grata por fazer o Rema. Eu agradeço à equipe do Rema, todo o amor, toda a disponibilidade de servir. Eu sou muito grata a Deus, porque era uma pessoa que eu não queria fazer, né? E eu sou grata também muito a meu pai, que meu pai ele insistiu demais. Eu acho que ele insistiu tanto que cansou. Para me fazer esse Rema, eu não queria fazer, porque eu estava numa época que eu não estava trabalhando e eu não queria que ele pagasse. E ele ficou insistindo, até que eu resolvi obedecer. E foi a melhor coisa que eu pude decidir fazer, queridos. É maravilhoso o Rema. Eu cresci bastante. Para me estar aqui hoje, só Jesus. Porque eu gosto muito de falar, eu sou muito tagarela.
Mas para estar aqui no microfone, é só Jesus mesmo. E assim, mudou minha vida, estou crescendo, é todo um processo, né? Eu ainda estou aprendendo, sou muito grata a Deus por ter me resgatado, né? Porque eu tava no mundo, eu estava nas festas, nas farras, e eu sou muito grata a Ele por ter me reconhecido. E assim, eu estou dando o exemplo, né? Muitas pessoas falam para mim o quanto eu mudei. Eu sei que eu preciso mudar muito mais ainda, mas eu sou muito grata mesmo, e é isso. Boa noite, obrigada.